Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o seminário sobre o uso indiscriminado do anti-inflamatório e as consequências a longo prazo. O grupo é formado pela Beatriz Tomé, Júlia Carvalho, Laís Lacerda, Tiago Ferreira e Vanessa Amaral. Então, fazendo uma breve introdução, o que são os anti-inflamatórios? Eles são medicamentos utilizados para minimizar o sintoma de rubor, calor e dor. E eles vão agir inibindo a enzima ciclooxigenase, que impede, então, a formação das prostaglandinas, que são eicosanoides que atuam nesse processo de inflamação. Os anti-inflamatórios, eles se dividem em não esteroidais e esteroides, ambos agindo da mesma forma, que é impedindo a formação das prostaglandinas. Porém, os não esteroidais, eles são utilizados para dores menos intensas, então eles acabam sendo mais consumidos. Enquanto os esteroides, eles são chamados de corticoides e são indicados para doenças inflamatórias autoimunes e também a asma. Então, agora quanto à caracterização do problema. Nós temos que o fácil consumo do medicamento, ele acaba provocando um uso irracional desse por parte da população, que muitas vezes não é informada pelo profissional farmacêutico do risco das interações medicamentosas, dos efeitos adversos e até do descarte daquele medicamento, podendo prejudicar a sua saúde individual, mas também a saúde coletiva, quando a gente fala, por exemplo, do descarte correto desse medicamento. A problemática da automedicação, ela tem crescido demasiadamente e acaba se agravando com a presença dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Esses, somados ao volume grande de informações adquiridas nas redes sociais e também a banalização do uso dos medicamentos, provoca dados como 77% da população brasileira ser habituada a se automedicar. Eu acho importante também a gente destacar que os anti-inflamatórios eles estão entre os medicamentos mais consumidos nesse hábito de automedicação. E aí eu trouxe aqui um esquema que indica os anti-inflamatórios ocupando uma taxa de 31% dos mais consumidos no Brasil, ficando atrás apenas dos analgésicos, com uma taxa de 48%. Então, por fim, eu trouxe aqui que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles sendo consumidos por um tempo prolongado, são nocivos à saúde do indivíduo devido à sua toxicidade. E também que a população idosa são os principais a correr risco quanto ao uso indiscriminado desses anti-inflamatórios, porque o uso de outros medicamentos geralmente acaba provocando interações medicamentosas. E nós sabemos que a população idosa normalmente utiliza mais medicamentos devido a diferentes problemas de saúde. Temos também que o quadro ele pode ser agravado quanto à presença de doenças como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, que são muito comuns nessa população idosa. E por último, dentre os efeitos adversos causados pelos anti-inflamatórios, nós temos um gráfico aqui que indica o desconforto gastrointestinal como mais frequente, com uma taxa de 44%. E aqui a gente pode destacar a presença de úlceras e também sangramentos gastrointestinais, que são muito comuns no uso indiscriminado desses anti-inflamatórios. Depois vem a dispepsia, com 13%, e por fim, a reação cutânea, com 11% dos casos. Então, aqui nós trouxemos uma lista com 10 medicamentos que são os mais vendidos no Brasil. Dentre eles, nós temos os anti-inflamatórios nimesulida, que ocupam a 4ª posição, o ibuprofeno, que ocupa a 7ª posição, e diclofenato, que ocupa a 10ª posição. Ou seja, em uma lista de 10 medicamentos, 3 deles são anti-inflamatórios, que são comercializados corriqueiramente e promovem efeitos nocivos para a saúde. Então, nós necessitamos discutir com a população para que essa tome consciência e assim promova um uso mais racional desses medicamentos, evitando, então, danificar a sua saúde. Bom, o objetivo do projeto é analisar alguns artigos que trazem, como ponto-chave, o consumo irracional de anti-inflamatórios e as consequências a longo prazo no território nacional, tendo em vista que há um grande aumento de efeitos adversos nos últimos anos e essa questão da automedicação é um problema de saúde pública. A metodologia desse projeto foi a escolha de 3 artigos principais que estão listados nas referências
E a partir desses 3 artigos, o grupo fez uma análise crítica sobre os pontos-chave do problema proposto, que é o uso irracional de anti-inflamatórios. E a partir disso, a gente propõe uma solução para esse problema e, basicamente, um estudo de como esse problema pode afetar a sociedade e as possíveis causas dessa automedicação irracional. Bom, agora sobre os resultados e impactos esperados, de acordo com a pesquisa feita, observou-se que os fármacos mais vendidos no mundo são os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecidos também como os AINES. Isso evidencia a automedicação, uma vez que a maioria desses medicamentos eles são vendidos sem a prescrição médica, o que corrobora com o fato observado de grande quantidade vendida e, consequentemente, demonstra a automedicação por parte dessas pessoas. Outro aspecto também importante é que na pesquisa sobre o uso discriminado de anti-inflamatórios, os analgésicos e os AINES eles são utilizados aleatoriamente por cerca de mais ou menos 40% da população. Ou seja, essas pessoas se automedicam com esses medicamentos, mesmo sem apresentar os problemas que são tratados pelos mesmos. E entre esses medicamentos, destacam-se primeiramente o diclofenaco, em seguida o nimesulida e também o piroxicam e o ibuprofeno. Então, diante de tudo isso falado, é observada uma certa negligência das farmácias em orientar os pacientes adequadamente sobre a automedicação, além de haver também uma certa negligência do Estado, visto que há diversos meios de propagandas, como por exemplo, que poderiam ser utilizados para educar essas pessoas e orientá-las sobre a automedicação. Portanto, o desafio brasileiro é educar a população sobre as consequências do uso desses medicamentos, bem como a automedicação, para que assim diminua esses problemas tão grandes de saúde pública. Nesta pesquisa, foi identificado também que a população idosa é a mais vulnerável quanto ao uso dos anti-inflamatórios, visto que, com o envelhecimento do corpo, pode ocorrer alterações nas prostaglandinas, o que pode propiciar o surgimento dos efeitos adversos mais facilmente. Em se tratando de números, o mercado dos anti-inflamatórios movimentou mais de 20 bilhões de reais entre os anos de 2014 a 2017, um valor significativo para o setor de serviços. Por outro lado, quando se fala de saúde pública, pode-se considerar os AINES um inimigo minimizado, pois quem o utiliza ignora os riscos ou até mesmo não sabe dos problemas relacionados a esta classe. Sendo assim, o grande desafio do profissional farmacêutico está voltado à orientação e à educação quanto ao uso dos AINES, bem como todos os medicamentos existentes. Então, visto que o projeto de pesquisa ele corresponde a uma análise descritiva do uso irracional de medicamentos anti-inflamatórios e as consequências geradas a longo prazo por tal uso indiscriminado, não é viável a estipulação de um plano financeiro ou orçamentário, uma vez que o projeto de pesquisa ele visa analisar a situação e as suas problemáticas, como tais os efeitos adversos em idosos. Então, ainda que o projeto de pesquisa ele não visa o estabelecimento de metas e cronogramas, nos quais seria necessário a consolidação de um orçamento para, então, determinar e realizar esses planos, é importante destacar que o estudo do uso indiscriminado de anti-inflamatórios foi realizado a partir de artigos disponíveis para pesquisa, dispondo, então, de uma disseminação de informação para todo o público, sobretudo os mais afetados, como já citamos, os idosos. Então, deste modo, a partir desse projeto de pesquisa, são utilizadas ferramentas que culminam na disseminação dessas informações, né? Tecnologia, redes sociais, então, dissemina essa informação que foi decorrida, né, nas pesquisas. Além disso, essa análise também evidencia os anti-inflamatórios mais dispensados, alguns deles também dispensados pela rede pública, o que faz com que também não seja necessário a estipulação de um orçamento, visto que cada município possui a sua individualidade e a sua REMUM, né? Então, cada município tem ali os mais dispensados, de acordo com a lista de medicamentos do município. E aí a gente termina esse estudo com um objetivo cumprido, que era traçar os pontos principais desses 3 artigos e explicar a importância dos anti-inflamatórios, bem como os efeitos adversos, a principal causa do problema, que é o uso irracional desses medicamentos. E eu gostaria de frisar aqui que, como farmacêuticos, é o nosso dever instruir e informar não somente a sociedade, como também outros profissionais da área da saúde sobre a automedicação e a banalização da prescrição,
né? Quantas vezes a gente toma um anti-inflamatório em casa ou indica para um familiar e a gente não para realmente para pensar qual a necessidade de estar tomando esse anti-inflamatório. Ou então conhecemos pessoas que fazem uso de anti-inflamatório exacerbado e isso pode trazer problemas graves, problemas crônicos. Então, somente com a informação certa a gente consegue combater esse problema. E finalizamos aqui. E essas são as nossas referências, né? Os artigos utilizados na construção da pesquisa. Obrigada.